Saudações, queridos irmãos que nos acompanham mais uma vez aqui neste canal IAG Moçambique. Sejam todos bem-vindos e hoje vamos dar continuidade com a segunda parte do nosso tema, que é Desmascarando a Babilônia. Fala da segunda mensagem angélica. E, como de costume, estou aqui com o irmão Edson, que vou convidar também para saudar. Saudações, irmão Emerson, saudações a todos quantos nos acompanham para mais um tema. Que Deus possa nos abençoar durante este Ok? Muito bem, irmão Edson, na semana passada tivemos a oportunidade de ver o surgimento, né, da Babilônia, esse termo de Babilônia, como os seus reinos passados, e vimos como eles surgiram através da Bíblia, o espírito de profecia e também através da história. E hoje, qual vai ser o nosso ponto-chave para o estudo de hoje? Exato. Nós, basicamente, hoje vamos dar continuidade daquilo que nós já temos em introdução sobre a Babilônia. Dizer que estamos a dar a ênfase à segunda mensagem angélica. Então, a segunda mensagem angélica fala que Babilônia caiu. Agora, precisávamos ver, de fato, quem foram as Babilônias literais do passado. Nós conseguimos ver, com base no tema passado, as duas Babilônias que caíram. Agora, a pergunta que ficou no fim é esta: será que haverá uma terceira Babilônia que vai se levantar? Então, o nosso tema de hoje terá mesmo como foco a análise da terceira Babilônia, que não seria literal, mas sim que seria Babilônia espiritual. Então, sendo assim, vamos voltar a ler para a questão de repetição, a segunda mensagem angélica, que diz: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Então, com base nesse texto, nós vemos que se Babilônia caiu no passado, literalmente, então a outra, ou seja, a Babilônia espiritual terá que cair novamente. Mas vamos ver como é que ela se ergueu para que ela possa cair. Como foi o processo do erguimento desta Babilônia espiritual. Antes de chegarmos lá, vamos fazer um resumo daquilo que foram as Babilônias do passado. Nós vemos que a primeira Babilônia, ele tinha um reino e um líder. E o líder era, nesse caso, Nimrod, segundo Gênesis 10, versos 9 e versos 10. Tínhamos também uma capital, a capital do reino. A capital era Sinear. E também tínhamos um propósito, ou política do reino. O propósito era construir a torre para a união de todos os povos, a religião e governo mundial. Então, este é que era o propósito da construção da Torre de Babel, lá na Babilônia Primeira. E temos a crença. Quais são as crenças que eram vigentes dentro desta Babilônia? Porque, na verdade, a questão religiosa também fazia parte. Tínhamos o paganismo, tínhamos o ateísmo e também tínhamos a religião apostatada. O paganismo era caracterizado pela idolatria, o ateísmo por aqueles que não criam na existência de Deus, e a religião apostatada era por aqueles que criam na existência de um ser, mas que se rebelaram a este ser porque em algum momento assumiam, não concordavam com aquilo que eram as exigências deste ser, que é Deus. Agora, tinha também um ato aberto de rebeldia, um ato de rebeldia aberto, que era a rejeição da lei de Deus. Como é que nós podemos encontrar essa rejeição da lei de Deus? Deus havia dado uma promessa após o dilúvio a Noé, e disse que não mais cairiam chuvas que causariam dilúvio. Então, sendo assim, nós vemos que eles rejeitam totalmente esta lei. Deus estabeleceu essa lei dando um concerto, dizendo que no céu apareceria O o arco do arco-íris. concerto. E nós bem entendemos que o arco-íris tem lá sete cores. Cores. Deus colocou neste concerto o seu número perfeito para estabelecer a sua aliança com o povo. Mas, infelizmente, ao cabo do tempo, eles rejeitaram esta lei, acabaram caindo na incredulidade e construíram a Torre de Babel. Agora, vimos que em termos de duração também, a Babilônia caiu. Ela não foi um reino que perdurou ou que é eterno. Ela teve a sua queda. A segunda Babilônia também, vamos ver as suas características. Teve um reino e um líder, que era Nabucodonosor. E também tinha a capital do reino, que era Sinear, que por sua vez era o mesmo lugar onde estava a primeira Babilônia. Tinha lá um propósito e política do reino, que era construir uma
imagem para a união de todos os povos, para a adoração, e uma religião também mundial, à semelhança mesmo da primeira, da primeira Babilônia. Agora, tínhamos lá um memorial de adoração, um dia especial dedicado à adoração, sem trabalho. Com certeza, todos os profissionais que foram chamados de tesoureiros, todos naquele dia não trabalharam. Então, significa que havia uma referência a um dia que não era um dia de trabalho, mas era um memorial para a adoração. E também vimos que ele tinha uma ameaça aos desobedientes, havia um decreto específico para aqueles que não quisessem participar desse sistema, que era o decreto de morte. Então, essas características são muito importantes para que nós possamos analisar, de fato, a terceira Babilônia, que é a Babilônia espiritual. Tínhamos na crença também a crença da Babilônia segunda, a Babilônia do Nabucodonosor, havia lá o paganismo, okay? Representado pela idolatria, todos quanto pudessem, fossem adorar a estátua de Nabucodonosor, eram pagãos. Tínhamos também o judaísmo apostatado. O judaísmo apostatado é representado por aqueles judeus que, à semelhança dos três judeus, foram convidados ou foram levados cativos para a Babilônia, mas nós só vemos três a permanecer em pé. Então, a pergunta é, e os outros? Apostataram, deixaram-se levar pelo falso sistema de adoração. E, em termos de duração, nós vemos que este reino caiu conforme a primeira Babilônia. Muito interessante. Então, nós vemos que as duas Babilônias tinham ideais similares, que era a rejeição à lei de Deus e também a vontade de estabelecer uma religião e um governo mundial. Então, essas duas Babilônias, esses ideais são primordiais para nós também podermos entender a Babilônia, se haver alguma no tempo de fim, que é exatamente isso que nós iremos estudar neste estudo. Também a questão da religião, a mistura de vários sistemas de religião, paganismo, cristianismo ou ateísmo, cristianismo apostatado, nesse caso a religião do tempo, mas apostatada, ou seja, a crença apostatada da época e também o fato de caírem. Isto aqui mantém de fato em comum essas duas Babilônias. Agora, a pergunta que nós vamos fazer é: se levantará uma Babilônia no tempo do fim? Essa pergunta persiste. Se levantará uma terceira Babilônia no tempo do fim? Para que nós possamos entender essa questão, precisamos ir à palavra de Deus, não é? E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir dos versos 1, nós encontramos o seguinte: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola comum de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui nos é mostrado, o apóstolo Paulo fala do sistema que irá se erguer antes da volta de Jesus. Que de modo nenhum nos enganemos achar que Cristo virá sem que esse sistema se levante. Esta ênfase que o Paulo dá é para dar-nos a entender que dentro do sistema do cristianismo se levantaria um sistema apostatado, falsificando o cristianismo. Agora a pergunta que nós fazemos: que sistema é este? Em que tem uma entidade que se chama Deus, que faz com que seja adorada. E esta entidade, por sua vez, se assenta no templo de Deus e quer parecer Deus, tomando as prerrogativas que pertencem a Deus. Então, quem seria essa entidade se nós olhássemos de uma forma mais abrangente em todas as religiões que existem na Terra? Então, o testemunho, o grande conflito, nos diz o seguinte, página 49. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses,
predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Então, a serva do Senhor, inspirada, diz que aquele texto de 2 Tessalonicenses aponta de forma direta ao poder papal. Uhum. Então, o poder papal é que é a representação do homem do pecado que se levantará e que se adorará como Deus, se colocará no trono de Deus e se sentará no templo de Deus. Agora, é um grande desafio que nós temos aqui de poder tornar bem claro até que ponto, de fato, essa descrição aponta de forma direta ao papado. Mas nós, nos temas passados, já havíamos abordado sobre este assunto, mas vamos buscar entender aqui no nosso tema que relação existe, de fato, entre o papado e a Babilônia espiritual. Quando nós vamos ao livro de Apocalipse 12, versos 3, nós encontramos que existiu um sistema que havia sido previsto que se levantaria contra o povo de Deus. Uhum. Esse sistema é o Império Romano. Nós sabemos muito bem que o Império Romano teve domínio secular sobre a terra no passado. Lemos aqui o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, nós vemos claramente aqui, este texto, apontando-nos este dragão vermelho. Sabemos que dragão, no sentido espiritual, refere-se a Satanás, mas também, no sentido literal, refere-se ao Império Romano e à sua perseguição à Igreja no passado. E logo de seguida, nós, no capítulo 13, vemos o erguimento de um novo reino após o Império Romano se levantar. E este reino é descrito no verso 1 da seguinte maneira: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então, este é um novo reino que se levanta. Este reino representa de forma direta o Vaticano. A besta do Apocalipse, a besta do mar, refere-se ao Vaticano, enquanto o dragão vermelho refere-se ao Império Romano. Agora, é preciso trazer isso porque há uma grande relação entre o Império Romano e a besta do mar, que é o Vaticano. E olha só, no tema passado, nós dissemos que esses ideais da primeira Babilônia perduraram até a Babilônia, a segunda Babilônia. E vemos que os mesmos ideais, os mesmos tipos de pessoas que construíram essas Babilônias antigas, temos os mesmos ideais nos dias de hoje. Então, só é possível pessoas de tempos diferentes, com diferença muito tempo de anos e milênios, terem as mesmas ideias. Então, quer dizer que há um poder por detrás e que aqui em Apocalipse deixa claro que este poder que está por detrás desses reinos que se opõem a Deus é Satanás, porque ele foi o primeiro rebelde onde se rebelou no céu. Então, ele quando desce à terra, ele implementa as mesmas ideias que ele implementou no céu aonde? Aqui na terra. E os seres humanos também são enganados por esse poder e acabam sendo usados como agentes do próprio Satanás. Então, quem está por detrás destas Babilônias é o próprio Satanás. Por isso que nós encontramos algumas características em comum entre o que o Apocalipse 12 e o Apocalipse 3 diz sobre esses dois sistemas, esses dois poderes, o Império Romano e o Império do Vaticano, o Papado. 7 cabeças, 10 chifres e diademas sobre as cabeças. Então, nós, quando olhamos para essas 3 características, nós vemos que, de fato, é um sistema que dá continuidade. Ou seja, existe um agente que atua por detrás, não é? E traz essas características em comum para esses dois sistemas, quando nós analisamos o Império Romano e o Vaticano. Vamos ver o papel do Império Romano para o estabelecimento da Babilônia espiritual, através do Constantino, que foi um grande imperador do Império Romano. O imperador Constantino I legalizou a religião cristã através do Edito de Milão, em 313. E este documento garantiu a liberdade de culto e tolerância para os cristãos em todo o Império Romano. Então, nós vemos que, ainda na primeira fase da Igreja, primeira e a segunda fase da Igreja cristã, havia muita perseguição, trazida mesmo pelo próprio dragão vermelho, que é o Império Romano.
Mas nós vemos um indivíduo, um imperador, que toma uma filosofia diferente, que cessa a perseguição contra os cristãos. E, através de Constantino, esta perseguição para. Então, até certo ponto, nós podemos dizer que é um ponto positivo, de facto, historicamente falando, para o próprio cristianismo. Por quê? Porque cessando a perseguição, significa que teria a liberdade Liberdade de religiosa. culto, ou a liberdade de religião, não é? Mas será que isso foi tão positivo assim? Então, quando nós olhamos para este artigo, nós vamos ver que futuramente, alguns anos depois, o próprio Constantino, ok? Ele criou o domingo para o descanso. Ele modificou, não é? O verdadeiro dia de adoração, o dia bíblico de adoração, num dia que ele mesmo criou para que pudesse ser adorado. Agora, nós vemos aqui nesse artigo que o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321, ele estabeleceu como um decreto, um edito, proclamou um decreto de que a partir daquele dia o mundo inteiro, o seu império inteiro devia descansar. Não devia mais se dedicar ao trabalho. E nos é dito que ele tinha como objetivo organizar o calendário semanal para o seu Deus. Nós sabemos muito bem que os romanos, de natureza, eles são politeístas, não são pagãos, e adoravam aos poderes celestes. Então, ele tinha o sol como uma divindade. E ele declarou que o primeiro dia de semana devia ser dedicado à adoração ao sol. Então, ele colocou isto como um decreto que alcançou, uma vez que ele tinha poder secular, alcançou todo o seu império. E o Império Romano era praticamente toda a Europa, alguns países da África e alguns países da Ásia, quase todo mundo naquela época. Então, quando nós olhamos para isto, nós vemos que este imperador teve grande influência em trazer um pensamento, um ideal pagão, que, por sua vez, no futuro, teve sua influência dentro do cristianismo. Então, nós estamos a ver aqui o erguimento deste falso sistema sendo colocado. Agora, quando vamos ao grande conflito, a página 49, segundo parágrafo, nos é dito o seguinte: a conversão nominal de Constantino na primeira parte do século IV causou grande regozijo e o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. Então, na verdade, o objetivo fundamental que Satanás tinha através deste imperador era introduzir-se na igreja através de um falso sistema de conversão que o Constantino estabeleceu. Okay? Ele não se converteu como tal, mas ele apenas abraçou o cristianismo, criou uma concessão com o cristianismo com o objetivo de introduzir paganismo dentro da igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e cultos dos professos seguidores de Cristo. Então, nós vemos que, através de Constantino, houve muita mudança dentro do cristianismo, porque introduziu-se aqui um falso sistema de adoração. Então, o Império Romano, o poder imperador do Império Romano, teve um grande papel para o erguimento da Babilônia espiritual para o papado. Então, o papado teve o seu caminho preparado através do Império Romano. Mas o trabalho não termina por aí. Ele não foi o único imperador que fez um trabalho destacável, o Constantino. Temos também o Justiniano, que vem alguns anos depois. O Justiniano, o que ele fez? Diz-nos aqui que o decreto do imperador Justiniano, emitido em 538, reconheceu o Papa como o cabeça de todas as igrejas. Então, nós temos aqui, ok? O Justiniano não dando apenas, não apenas reconhecendo a introdução do paganismo romano dentro do cristianismo, mas dando ao Papa, ok? Que é a cabeça ou cabeça da religião cristã, como alguém que deve ter poder proeminente, não somente religioso, mas também poder civil. Então, é a partir deste momento que nós encontramos aqui o papado tendo este domínio sobre toda a terra, conforme nos é apresentado aqui na história. E veja outra coisa similar. Nós vimos na primeira e na segunda Babilônia, haviam ali os pagãos e os cristãos ou a religião
apóstata. Então nós vemos o Império Romano, quando nós vamos à história, nós vemos que quando o Império subjugava um povo, ele absorvia aquela religião e aquela religião com seus deuses entravam no panteão dos deuses do Império Romano. Mas por que eles perseguiam os cristãos? Porque os cristãos têm como Deus um apenas. Então, ao império aceitar os cristãos, nós estamos a ver aí que havia um objetivo obscuro, que era adicionar o Deus dos cristãos, aparentemente, no seu panteão, e também levar os cristãos a fazerem o quê? A serem apóstatas. Então, a história nos revela, se nós formos a estudar, nós vemos que houve uma aparente mudança, mas não foi isso. Por isso que os cristãos do primeiro e segundo século guardavam o dia do sábado, que era o dia instituído por Deus. Mas vemos que este imperador, querendo agradar os pagãos, ele escolhe um dia de adoração, que era o dia de adoração do Deus Sol. Então, para aquele que era pagão, sabia que aquele dia era dia do Deus Sol, mas ele introduz como se fosse para a adoração do Deus Criador. Então, ele assim confunde os cristãos e acabam apostatando porque eles aceitam este dia como dia de guarda. Então, vemos que o sistema é o mesmo. Então, para dizer que, voltando à definição de Babilônia, Babilônia significa confusão. Então, o sistema babilônico ele é identificado mesmo pela confusão. Confusão de religião. Então, nós vemos aqui claramente que o surgimento do sistema papado, da religião do papado, é um sistema confuso, que une o paganismo com a verdadeira religião cristã. Okay? Então, o que nós temos hoje como catolicismo romano não é uma religião baseada em princípios bíblicos. Nós vamos ver isso claramente porque um dos princípios que eles invocam é que as tradições elas encontram-se acima da palavra, porque as tradições são mais antigas do que a palavra, mas isto não é verdade. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus deve ser um princípio que guia aos fiéis. Continuando, nós vamos ao Apocalipse capítulo 17, nos versos 1, para de fato encontrarmos uma descrição exata sobre esse sistema que se ergueria depois, obviamente, de Paulo ter proferido aquelas palavras de que se levantaria um falso sistema religioso. Então, nós vamos ver aqui Apocalipse capítulo 17, verso 1, o que nos é dito sobre esta Babilônia espiritual. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostra-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, nós encontramos aqui nesse texto claramente usando de forma figurada aquilo que seria o erguimento desse falso sistema religioso. E nós bem sabemos que a expressão grande prostituta refere-se a uma mulher, ok? Meretriz. Então, o que significa mulher em profecia? Em Efésios capítulo 5, versos 23, nós encontramos ali a relação, o amor que um homem deve ter com a sua esposa, que é semelhante ao amor que Cristo tem à igreja. Então, nós entendemos que simbolicamente igreja a mulher é a igreja. E prostituição, o que significa? Em algum momento, prostituição significa abandono dos princípios divinos. Em João capítulo 7, versículo 17, Jesus Cristo diz que se nós quisermos saber se o que ele diz é verdade ou não, ou procede dele ou de Deus, devemos ver pela doutrina. E a doutrina nós encontramos na palavra de Deus. Significa que uma mulher fiel, ela é fiel aos princípios do seu marido. Então a igreja pura é fiel à palavra de Deus. Então essa mulher prostituta, por sua vez, não é fiel aos princípios da palavra de Deus. E nós encontramos aí também outro símbolo que são as águas, que significa povos, nações, tribos e línguas. Então, é uma mulher que se levanta em meio a povos. Ela lidera e governa povos. E ela é prostituta porque se desviou dos princípios da palavra de Deus, que devem ser os princípios que guiam a verdadeira igreja, que é a mulher de Cristo. E não só, a prostituição também é se envolver com outros homens que não é o seu marido. Então, se Cristo é o Deus da igreja, é o Deus criador,
O que seria prostituir-se, uma mulher prostituta? É aquela que deixa o seu marido, que é Deus, e aceita fornicar com outros deuses. Aquilo que estávamos a dizer, uma religião politeísta que aceita vários deuses. Por isso, este sistema, o Papa Francisco, ele diz que todas as religiões vão dar a quem? A Deus. Mas não é isso que a palavra diz. Jesus diz, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma igreja que não tem Cristo, como pode ser um caminho para Deus? Então, isto é uma apostasia, é uma prostituição. Nos versos 5 diz que na sua fronte estava escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Conforme nós vimos anteriormente, esse sistema, a grande prostituta, significa uma mulher, que é a igreja. Então, o Vaticano, ele tem uma igreja. Essa igreja é a Igreja Católica Romana. E ela, essa igreja, por sua vez, tem na sua fronte escrito Babilônia, que é mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, para nos indicar claramente que o sistema que se ergue e tem poder sobre todas as nações é um sistema religioso, mas que, por sua vez, também cria uma confusão de religiões. Então, o verso 5 diz claramente que a Grande Babilônia é o que está escrito por defronte mesmo da testa desse sistema. Ok, então nós aqui temos o período de supremacia papal, ok? Nós vemos que durante 1260 anos a Igreja Romana reinou soberanamente na Idade Média, perseguindo e matando a todos que não aceitassem o seu poder. Isso aconteceu quando, de fato, recebeu pelo Justiniano em 538 até o ano de 1798, os 1260 anos. Isso mostra-nos claramente que este foi o período em que a Babilônia teve o seu reinado sobre toda a terra. Mas ela recebeu o golpe mortal, para dizer que teve a sua queda. Okay? Isso é muito importante porque esta Babilônia espiritual, ela também vai ter as suas quedas, duas quedas. Assim como diz o texto, caiu pela primeira vez no ano de 1798. E o texto que nos indica essa queda está nos versos 3 do Apocalipse 13, que diz: vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada em toda a terra, e toda a terra se maravilhou por esta besta. Então, ela foi ferida de morte, e isto aconteceu no ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por general Berthier, a mando do Napoleão Bonaparte. Então, nós vemos claramente que a história prefigura muito bem aquilo que a Bíblia nos diz, que já havia profetizado sobre a queda desse sistema. Então, a primeira queda de Babilônia, esta Babilônia que foi erguida através do poder do Império Romano, ela caiu no ano de 1798. A história deste poder papal joga com a Bíblia. No livro de Tessalonicenses que nós lemos, diz que ele se assentará no lugar de Deus. Então, foi o que o imperador Justiniano fez. Ele disse que o Papa é o cabeça de toda a igreja. Mas quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Então, ele se põe no lugar de Deus e se opõe a este Deus. Porque quando é o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer queria se pôr no lugar de Deus. Ele disse, eu me levantarei acima da mais alta estrela de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse sistema, nós vemos que o papado, ele se põe no lugar de Deus. Ele é a cabeça da igreja. Exato. Então, nós vemos aqui que toda a terra se maravilha após a sua ferida ser curada. Então, significa, em algum momento, que esta ferida seria curada. Ou seja, a queda seria restaurada. Okay? Então, essa restauração faz parte daquilo que é a profecia do próprio texto da segunda mensagem angélica. Porque ela caiu, mas voltará a cair. Então, significa, então, que ela precisaria ser restaurada para que voltasse cair. E isso aconteceu no ano de 1929, no Tratado de Latrão, onde Benito Mussolini, por sua vez, fez um tratado em São
João de Latrão pelo cardeal Pietro Gaspari. Então nós vemos claramente que isto aconteceu mesmo na história. No exato dia 11 de fevereiro de 1929, estabeleceu-se esse tratado onde voltou-se a dar poder a esse sistema que havia caído. Agora, quando nós olhamos para este quadro profético, nós vamos ver que no ano de 1798, Babilônia cai, Uhum. na sua primeira queda. Nós vemos que, de fato, após 131 anos, depois de 1698, em 1929, o Vaticano volta a receber o seu poder civil. E veja só que este processo de receber o poder ainda não está completo, porque antes tinha o poder sobre o mundo inteiro, Uhum. mas até agora só tem o poder sobre um território finito, que é o Vaticano, que está no centro de Roma. Então nós vemos que este poder vai sendo adquirido até o momento em que vai ter o domínio sobre todo o mundo. Agora, é muito importante entendermos que esta Babilônia, por sua vez, ela também se mistura com os reis da terra. De que maneira? Aqui diz nos versos 2: com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Prostituição. Então, os reis da terra se unem a esse sistema. Agora, é interessante que, após o seu reerguimento, o reerguimento da Babilônia, nós vemos claramente que todas as nações, ou todos os líderes das nações, eles tendem a ir a receber, vamos dizer assim, como se fosse uma autorização para o governo lá no Vaticano. Todos os presidentes, podemos prestar atenção se quisermos, pesquisar na bibliografia, todos os presidentes devem ir a Roma para poderem receber a autorização. Entre aspas, uma bênção para poderem governar. Agora, nós vemos aí na imagem que quase todos os presidentes de todos os continentes, temos aí o continente americano sendo representado, o continente europeu sendo representado, até o continente africano, todos os líderes das nações vão ao Vaticano para poderem receber a tal bênção, a tal autorização para poderem governar. Então nós vemos aqui claramente que esta é a prostituição com os reis da terra. Então isto é o que de fato caracteriza essa entidade como Babilônia. Agora, o texto também nos diz que estes reis se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, nós precisamos perceber o que é vinho da prostituição na Babilônia. Em Grande Conflito, página 388, diz-nos o seguinte: o grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. Conforme nós vimos, ela se une de forma ilícita com os poderosos da terra. Então, as falsas doutrinas que ela transmite a esses reis, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, é que é o vinho da prostituição. Agora, a amizade mundana corrompe a fé. E por seu turno, a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Então, o foco principal deste sistema é atacar diretamente as Escrituras Sagradas, trazendo doutrinas que contrariam de forma direta a estas doutrinas, a estes princípios da palavra de Deus, conforme nós vemos que um dos atos de infidelidade, de prostituição, é não ser fiel a Cristo, que é o cabeça da igreja. E essa infidelidade é contrariar, de facto, aquilo que a palavra de Deus diz de forma direta. Então, isto caracteriza muito bem o Vaticano e o sistema católico, porque se nós formos entrar mais a fundo, nós vamos ver que muitas das ideologias, doutrinas e dogmas que procedem dessa religião não têm embasamento bíblico, não têm embasamento escriturístico. Então, vamos ver aqui alguns dos exemplos que claramente essa igreja assume de forma geral, de forma aberta, que são os seus princípios, mas que nós não encontramos nenhum enquadramento escriturístico. Temos aqui a aprovação, por exemplo, da lei do aborto. Okay? Temos a questão da legalização do casamento homoafetivo e a aprovação de princípios de igualdade de gênero. São questões que
nós vamos ver que claramente não se opõe, ainda que em algum momento questão de aborto, não de forma aberta, assume-se, mas nós vamos ver aqui, por exemplo, o Papa, ou perdão do Papa a mulheres que fizeram aborto. É claro que este ato de perdão do Papa a mulheres que fizeram aborto não é de uma forma clara que o sistema católico aceita o aborto, mas nós estamos a ver aqui uma tentativa de concessão com este ato que é biblicamente uma abominação, ok? Então, mas o fato do Papa perdoar mulheres, nós já vemos que há uma blasfêmia no meio. O Papa não tem nenhum poder de perdoar. A Cristo somente é conferido o poder de perdoar os nossos pecados. Então nós vemos aqui claramente que este é um ato. Agora, ela, a Babilônia, dá de beber às nações o vinho da sua prostituição. Agora, quando nós vamos à questão de os reis da terra também beberem do vinho da sua prostituição, nós encontramos, por exemplo, a legalização do aborto em Moçambique, não é? A nova lei que visa assegurar os direitos sexuais e reprodutivos, como diz a ativista, segundo a notícia aqui deste nosso artigo. Então, encontramos claramente este artigo dizendo que países aceitam essa questão do aborto. Então, de onde vem este princípio? Vem de Babilônia. É a Babilônia que dá de beber o vinho da sua prostituição a todas as nações. Temos também outra questão que vem aqui. Entenda a decisão do Vaticano que permite bênção a casais homoafetivos. Então, nós vemos que essa questão de homossexualidade é uma questão que é muito aceita no mundo hoje. Isto é vinho da Babilônia, não é? Por mais que de uma forma aberta isso não seja colocado como uma doutrina da igreja, mas nós bem sabemos que dentro do sistema católico há muitos escândalos por causa desse ato negativo que é a união entre pessoas do mesmo gênero. Então, tudo isto faz parte do vinho da Babilônia. Podíamos trazer aqui vários outros assuntos, mas aqui só para exemplificar aqui que são os atos do vinho da Babilônia, que esse sistema do Vaticano tem dado a beber a todos os reis das nações. Agora, também tem trazido as suas abominações. Ela é mãe das abominações e prostituições. O que é uma abominação biblicamente? Em Deuteronômio capítulo 18, quando nós lemos os versos 9, diz-nos assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendereis a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então nós encontramos aqui o que é a abominação aos olhos de Deus. A questão de consulta dos mortos. Mas nós vemos claramente, a Igreja Católica ensina que os mortos vivem. Que é possível se comunicar com os mortos. Que é possível que um morto venha, de facto, ter contato com os vivos. E eles trouxeram essa ideologia de imortalidade da alma de forma aberta. E eles ensinam sobre a questão, por exemplo, do purgatório. Do purgatório. Então ensinam que o purgatório é um lugar onde as pessoas têm chance. Então todas essas doutrinas falsas provêm da própria Babilônia e nós vemos todas as nações também a beberem do vinho da sua prostituição. E também vemos, entre outras coisas, questão de mágica, que nós vemos claramente que de forma aberta as televisões apresentam a questão da mágica como se fosse algo normal, mas aquilo claramente é uma abominação aos olhos do nosso Deus. Agora, E só para adicionar, vemos que mesmo os cientistas beberam desta doutrina, porque há tentativas de conservar o corpo para que a pessoa não morra. Aparelhos científicos para detectar espíritos de pessoas que já morreram. Então vemos que essas todas coisas surgem exatamente a partir do vinho da Babilônia. Sendo uma igreja apóstata, ela traz isso como doutrinas, como se fossem doutrinas bíblicas, mas não há nenhum embasamento bíblico. É o que torna mais perigoso este poder papal. Então nós vemos com isso, com essas características todas, que de fato o sistema do Vaticano, o sistema religioso do Vaticano, representado pelo catolicismo romano, é de facto Babilônia, porque ela traz uma confusão de ideologias religiosas que não tem nenhuma base bíblica, mas ela,
por sua vez, disse ser cristã. Cristã. Mas não tem nada a ver de cristianismo com o cristianismo, porque o cristianismo verdadeiro nos ensina os princípios através da palavra de Deus. E todo cristão tem a palavra de Deus como a sua única regra de De fé. fé e prática, e não as tradições pagãs que são oriundas de sistemas pagãos anteriores. Tudo isso é herdado através do Império Romano, e o Império Romano, por sua vez, herdou dos impérios anteriores, como a Grécia, como a Média Persa, alguns desses princípios que nós vemos hoje sendo praticados. E a Então, própria Babilônia literária. é a própria Babilônia Sim, literária. e que fique claro aqui que nós não estamos contra os católicos, porque existem fiéis nessa igreja, mas contra o sistema dogmático, doutrinário desta instituição. Porque aqui o que está em causa não são as pessoas, mas sim o sistema em geral, que é um sistema corrompido. Mas assim como a Bíblia diz que muitos serão enganados por este falso sistema, é o que tem acontecido, infelizmente, nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus dá uma esperança. Diz que quando ouvirem a voz de Cristo, estas ovelhas sairão desta Babilônia apostatada e se reunirão a uma verdadeira igreja. Mas será que existe hoje esta verdadeira igreja? Será que a Bíblia deixa claro que existirá uma igreja no tempo do fim verdadeira? Uma pergunta muito importante. Será que Deus tem uma igreja verdadeira? Se nós, de fato, estamos a identificar este sistema religioso como um sistema falso, e o objetivo do nosso estudo hoje era, de facto, deixar bem claro que Babilônia caracteriza muito bem esse sistema do Vaticano. E, com certeza, ficou bem claro, com base nos textos e com base em alguns artigos históricos, que o sistema catolicismo romano é um sistema falso, não é um sistema verdadeiro, é um sistema erguido com a intenção de levar as pessoas para o erro. Então, mas como disse o irmão muito bem, o objetivo não é atacar os católicos, porque a questão é o sistema em si, mas não as pessoas. Então, é preciso que as pessoas, de fato, pesquisem por si mesmas, estudem a história do cristianismo, estudem a história do paganismo, para poderem ver que existe uma grande diferença entre o paganismo e o cristianismo verdadeiro. E vão ver que o catolicismo é uma mistura dessas coisas, ok? É uma mistura dessas duas formas muito diferentes de religião. Agora, se existe uma igreja pura, nós bem sabemos que Deus nunca deixaria o seu povo órfão. Ele sempre, em todo o tempo, tem a sua igreja pura. E ele convida a todos para que possam vir a essa igreja. Quando vamos ao Apocalipse capítulo 12, verso 1, nós encontramos o seguinte: viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então aqui, a mulher vestida do sol da justiça, é Cristo. E Cristo diz que eu sou a luz deste mundo. Cristo iluminou este mundo através do seu evangelho. Então o evangelho representa a luz de Cristo. E a igreja que tem o seu evangelho é a igreja cristã, a verdadeira igreja cristã. E tinha a lua por debaixo de seus pés. Nós sabemos que a lua reflete a luz do sol. Assim como o Antigo Testamento reflete aquilo que é o evangelho representado no Novo Testamento. Então, nós temos na palavra de Deus a representação desta mulher pura. A mulher pura é aquela que é fiel à palavra de Deus, às escrituras sagradas, aquela que não faz seleção do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aquela que não escolhe os mandamentos que são vigentes, mas que entende que a palavra de Deus não muda. Essa é a igreja pura. E existe nos dias de hoje, e existiu no passado, e existirá para tudo sempre. E Jesus Cristo faz um convite especial, porque como igreja, a igreja precisa de um pastor. E quando nós vamos ao livro de João, capítulo 10, versículo 14, diz: eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então nós dissemos claramente que o nosso ataque não era contra pessoas. Então, se de facto aquele que nos acompanha faz parte desse sistema falsificado, mas entendeu com base nesse estudo que na verdade esse sistema é equivocado, Cristo tem uma igreja e ele bem diz que as suas ovelhas conhecem sua voz. Então, a voz de Cristo é neste momento: venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos pelo engano, todos vós que estão sendo enganados, para que eu vos dê alívio. Quando nós vamos, de facto,
Ao verso 16 de João 10 diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Cristo tem o seu aprisco, que é a sua igreja. E diz mais: também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo tem apenas uma igreja. Então é esta igreja que Cristo convida a todos quanto de fato fazem parte desse falso sistema, para que possam participar da sua igreja. E como nós vimos aqui, a Babilônia é a mãe. E existem várias igrejas. E nós estamos a ver que Cristo tem apenas uma igreja verdadeira. Existe só um aprisco. E o que dizer dessas outras igrejas? Será que fazem parte da Babilônia ou fazem parte da igreja de Deus? Então, este será o nosso próximo estudo. Como vimos aqui, ainda há muitas coisas, né, para se falar, principalmente desta parte que diz que a Babilônia é a mãe. O Papa Bento XVI, ele disse que a Igreja Católica não é irmã, mas sim a mãe das igrejas. Então, nós vamos estudar estas outras igrejas. Será que fazem parte? Quem são essas igrejas que fazem parte deste sistema da Babilônia? Muito obrigado. Assim nós terminamos o nosso estudo. Espero que os irmãos tenham gostado e que fiquem à espera da nossa terceira parte. E até lá, uma boa semana.